Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu colocar aqui, estamos ao vivo no YouTube e também estamos ao vivo no Instagram. E é com muita felicidade que eu estou aqui para começar essa nova jornada com vocês, né? É com imensa gratidão, né, a Deus, a Jesus, a todos os mentores espirituais, né, que estão sempre pertinhos da gente, que nos suando, né, nos dando boas-vindas aqui e nos ajudando, que eu estou fazendo esse projeto, né, que eu não tenho dúvidas que é uma missão, tanto para mim como para quem estiver assistindo nesse momento. Então, eu estou muito feliz que vocês estejam aqui, seja ao vivo ou então seja na reprise, né, porque vocês vão ter a oportunidade de assistir a reprise também. Então, quem estiver chegando aí, dá um oizinho, só coloca assim, oi, da onde você é, quem é você, para eu poder dar um oi. É super interessante, porque é um canal extremamente pequeno, eu não divulguei esse canal muito, eu decidi há uma semana atrás, e é um canal bem diferente do meu canal profissional, porque está começando agora. Então, é uma sensação muito interessante da gente estar falando para poucas pessoas, né? E muita gente tem aquela sensação de, meu Deus, mas vou falar para pouca gente, não tem ninguém no meu canal, né? E a gente começa a ver que o importante não é quem está assistindo, né? Mas o quanto você vai poder ajudar 1, 10 ou 1000 pessoas, né? Se você está ajudando uma pessoa, você já está fazendo o seu trabalho. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje e de poder estar aqui ajudando todo mundo realmente a entender um pouquinho melhor sobre a doutrina espírita, sobre a missão de Jesus, né, aqui na Terra, e sobre tudo que eu venho estudando dentro dos estudos e das mensagens de Jesus, né? Então, primeiro eu queria então agradecer vocês de estarem aqui. E segundo, eu queria, na verdade, contar um pouquinho da minha história, contar por que isso aconteceu, né? Da onde que surgiu a Adri, né? Abrir um canal para falar de Jesus, para falar dos ensinamentos do mestre, na base da doutrina espírita, né? Bom, para quem me conhece, né, sabe que, principalmente minha família, se estiver assistindo aí, sabe que eu nasci dentro de um berço espírita. Então, minha avó, ela sempre foi ao centro espírita, ela teve já, a minha avó era médium, eu tive parentes, né, que também tinham um centro espírita, então eu sempre ia, né, e sempre me lembro de estar envolvida com esse tipo de assunto e da religião espírita, né? Então, o que a gente acha, né? E aí eu queria que vocês parassem um pouquinho para refletir, que eu acho que isso é um ponto principal, e eu queria começar essa nossa aula, essa nossa live de hoje falando disso, porque eu acho que para mim foi o ponto de virada, para mim foi o ponto de partida que me fez realmente mudar de dentro para fora. Eu achava que só por ter vivido, né, dentro de um berço espírita e ter me criado dentro de uma religião, né, espírita e praticantes, na minha cabeça estava meio que intrínseco que a minha comunhão com Deus e a minha comunhão com Jesus estava ali tranquila, né? Então eu nunca questionei muito essa história, né, de religião, poxa vida, será que eu tenho comunhão com Deus ou não? Não. Ó, a Flávia está aí. Oi, Flavinha. Beijo, minha flor. Muito feliz de você estar aqui. Que bom, que bom. É uma data marcante para mim, viu? Estou muito feliz que você está aqui. Então, quando a gente nasce dentro de uma casa religiosa, seja ela espírita, seja ela evangélica, seja ela católica, onde os familiares são muito praticantes, né, eles praticam aquilo, o que normalmente acontece? Não sei se normalmente, mas aconteceu comigo e eu acho que acontece com muita gente. A gente meio que entra por osmose. E a gente tem a sensação de que, pela gente ter ali, estar numa família, a gente também já sabe tudo que está ali e a gente está tendo uma comunhão direta com Deus e com Jesus. Rodrigo, meu irmão lindo, que bom que você está aqui também. Obrigado pelo apoio, obrigado. Muito feliz que vocês estão aqui. Então, gente, o que vai acontecendo? Aí você vai crescendo, e aí eu ia no centro com a minha mãe, ia no centro com a minha família e tal. E assim, era uma coisa que eu gostava, mas parecia que era uma coisa meio estranha, mas tudo bem. Quando eu fiquei adulta, eu comecei a estudar. Então, eu estudei toda a doutrina espírita, fiz 4 anos de curso, né? Comecei a trabalhar como médium, né? No centro que eu costumo ir, lá na Serra Bendita, aqui em São Paulo. E fazer um trabalho muito importante, que eu sei da alta responsabilidade, que é você estar dentro de um centro fazendo o trabalho. Só que tem um ponto aqui crucial, que é a comunhão com Deus.
Não é porque você vai no centro espírita, não é porque você vai no seu culto evangélico, não é porque você vai na igreja, que você necessariamente tem uma comunhão com Deus, que você possa olhar e falar, eu sei, está aqui dentro de mim, e eu tenho isso para a vida. E aí, o que aconteceu? Eu me casei, enfim, tenho 2 filhos, tenho uma família maravilhosa, meus pais maravilhosos, minha família maravilhosa, meu trabalho. Eu tenho uma vida muito, muito boa, graças a Deus, eu tenho que ter gratidão a Deus. Só que, o que acontecia? Quando vinha uma tempestade, quando vinha um problema, que todo mundo tem problema, né? E as tempestades acontecem, quando acontecia isso, eu ficava atordoada. Era como se tivesse um vazio aqui no meu peito. É como se, quando as coisas materiais, né? Quando as coisas que estão aqui na Terra, elas davam uma travada, o que acontecia? Eu ficava ali desolada e parecia que tinha um vazio mesmo. Ou mesmo quando eu estava bem, às vezes eu estava sozinha, estava em casa e eu sentia um vazio no meu coração. Gente, é o seguinte, esse vazio tem um nome, tá? Na minha percepção. Deus, Jesus. Esse vazio é uma falta de comunhão com o nosso Deus Criador. Que quando a gente não tem, as coisas ficam mais difíceis. As coisas ficam mais sem estrutura. Por quê, gente? Porque quando a gente não tem essa comunhão, toda a nossa responsabilidade de melhorar cai para cima de quem? Cai para cima da gente. Então, é como se você tivesse que resolver todos os problemas do mundo, sozinha. E aí, gente, o ponto é o seguinte, a gente nunca está sozinho. A gente nunca está sozinho e Deus tem que estar no nosso coração. Isso é fácil, né? Aí você fala assim, Adri, já entendi. Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, né? Vou no centro, vou em qualquer outro lugar. Então, se é isso, tá tudo bem. Gente, existe uma grande diferença, tá? Em você acreditar em Deus e estar em comunhão com Deus. Existe uma grande diferença entre você acreditar em Jesus, né? Jesus foi um homem que chegou aqui, que veio aqui, nos deixou tantos ensinamentos, e você estar em comunhão com Cristo. A comunhão, ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque o mais fácil aí, né, de tudo, é você falar, acredito em Deus. Isso aí, gente, é tranquilo. Mas como é que você tem essa comunhão? Porque há um ano e meio atrás, minha vida mudou. Porque eu estava em busca. Porque eu estava em busca de uma mudança. Eu estava em busca de um carinho do Pai verdadeiro. Para esse meu fundo aqui, do meu coração, ele se abrir e ele se florescer. E aí foi quando uma grande amiga minha que trabalha comigo, a Bárbara, que já dá um beijo grande para ela é evangélica, tá, gente? E ela chegou muito para conversar comigo. E ela começou a falar de Jesus para mim, de Deus, querendo conversar comigo, e eu disse, poxa, mas eu já sou espírita, eu trabalho no centro, não sei por que você está falando isso. Eu disse, porque você precisa de Deus no seu coração. E ela começou a me dar umas coisas para eu ler. E na época eu fiquei meio confusa, né? Eu falei, nossa, né, a gente tem um pouco de confuso, né, em relação às informações. Só que aí, gente, aconteceu uma coisa muito, muito interessante, tá? Que eu queria dividir com vocês, que eu sempre estudei o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu nunca estudei a Bíblia, né? Que é o quê? O documento hebraico dos hebreus, dos judeus, os livros, né? Dos judeus. Então, normalmente, você lê o Evangelho do Espiritismo, que são as leis morais que estão lá no Kardec, que codificou, só que muitas vezes você não sabe o que aconteceu. E eu comecei a me abrir para isso. Eu pensei, peraí, se eu quero acreditar em Deus, se eu quero ter essa comunhão com Deus, porque ela falava, Deus conversou comigo e falou que ele te ama muito, só que você precisa conhecer ele, você precisa estar perto dele. Eu falava, gente, mas como é isso? Como é estar perto de Deus? Como é estar perto de Jesus? Como é conversar com ele? E aí eu comecei a entender. E eu comecei a entender, gente, que se a gente não conhece o nosso melhor amigo, como é que a gente vai ser melhor amigo? Se a gente não conhece a pessoa que a gente ama direito, como é que a gente vai ter cumplicidade, vai ter comunhão? E aí eu comecei a estudar o Novo Testamento, eu comecei a estudar por João, que é o que a gente vai começar a estudar aqui, e aí, gente, realmente as coisas começaram a se abrir para mim.
E eu comecei a entender o quanto é importante a gente saber o que esse melhor amigo, nosso irmão Jesus, fez. O quanto é importante a gente conhecer a história de verdade, conhecer, entender, esclarecer. E aí foi uma evolução muito grande na minha vida, foi uma sensação muito boa de estar mais próximo. Então, eu comecei a realmente, comecei a ler, né? Então, comecei pelo Novo Testamento, que foi maravilhoso, e comecei a entender um pouco. Aí tem como é que chama? Aquela série que chama The Chosen, tá, gente? Até vou deixar aqui para vocês, The Chosen, quem não conhece, vale super a pena assistir, até com as crianças. É uma série incrível, americana, que fala sobre os apóstolos e fala sobre todo o processo de Jesus quando conheceu os apóstolos e quando ele realmente trouxe os apóstolos para eles. E é muito legal. E aí eu comecei a querer estudar mais. Só que tinha uma coisa tão interessante, gente, porque toda vez que eu começava a estudar mais, minha mãe, que deve estar assistindo aqui, ela falava, por que você não para de escrever? Que tanto você escreve, menina? Eu ficava no meu quarto e eu ficava lendo. Aí eu lia a Bíblia, lia lá o Novo Testamento, aí corria para o Evangelho, aí corria para outra coisa que me falava, e eu começava a sentir que a coisa estava começando a juntar, as pecinhas estavam começando a juntar. E aí eu tive uma intuição, né? Que, claro que não foi intuição sozinha, de o que você está aprendendo, você tem que dividir com as pessoas. O que você está aprendendo, você tem que falar para os outros. E aí eu fiquei pensando, mas será? Né? Eu estudei bastante minha doutrina espírita, mas assim, será que falar com as pessoas sobre isso? E aí eu vi que realmente era uma das missões que eu tinha, e aí faz uns 10 dias eu resolvi abrir esse canal. E aí foi quando a doutrina espírita, pessoal, começou a fazer sentido mais para mim. Quando eu comecei a entender Jesus, quando eu comecei a entender o que ele fez, quando eu comecei a juntar o Velho Testamento, o Novo Testamento, com a codificação kardecista, a coisa começou a fazer sentido. Então, gente, não dá para você ficar falando de Jesus, de Deus, de religião, se você não estuda. Se você não estuda para saber o que está acontecendo, o que foi que aconteceu, o que nos deixaram, até na Bíblia Antiga, você não vai conseguir entender a codificação. Então, para mim, isso foi uma das coisas mais importantes. E eu acho que o que eu vou trazer aqui para vocês é um pouco disso, sabe? É um pouco do caminho que eu percorri, dos ensinamentos que eu tive, e quando eu juntei tudo isso, o quanto é importante. Né? O Haroldo falou uma coisa muito interessante, que quando ele começou também a estudar, né, o Velho Testamento, o Novo Testamento com as pessoas, né, da live dele, muitos praticantes da doutrina espírita falaram, mas para quê? Velho Testamento, você vai estudar Gênesis, você vai estudar a Bíblia. E ele disse, gente, que preconceito é esse? Não, a Bíblia não é de ninguém, a Bíblia é de todo mundo, né? A gente precisa aprender o que todo mundo pode aprender. E se a gente não aprende o que foi deixado lá para a gente dos profetas, todos eles missionários, como é que a gente vai conseguir entender o que está acontecendo agora? Então, é muito importante a gente ter isso em vista, tá? Então, por isso que eu estou aqui, e eu não sei se faz sentido para vocês, né? De realmente começar a entender tudo. Porque tudo é uma linguagem, a gente tem que entender os símbolos também, tá? Os símbolos de tudo. A Flávia está falando assim: é preciso ter intimidade com Deus, abrir o coração para que ele possa entrar e permanecer para sempre. Exatamente. É isso aí, Flá. Só que a gente precisa procurar esse compromisso, né? Ele não vai. Deus não invade a nossa vida, gente. Isso eu queria deixar uns ensinamentos que eu tive de mais importantes. Deus não invade a nossa casa. Deus não sai abrindo a porta, esmurrando e falando, vem aqui que eu sei o que eu quero. Ele não faz isso. Deus, ele está do nosso lado o tempo inteiro. Só que ele precisa ser chamado por nós. Nós precisamos querer a companhia dele. E aí ele diz, meu filho, eu estou aqui, eu sempre estive do seu lado. Né? Então, isso é muito importante a gente saber, porque depende da gente. Né? Ele nunca vai nos abandonar. Tá? Então, esse é um pouquinho da minha história, por isso eu queria contar um pouquinho sobre isso. E agora eu queria começar falando assim, ó. Tem um livro que eu gosto muito, antes da gente começar, tá, gente, com o João, tem um livro que chama Pão Nosso, tá? Que é também um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, tá? Pelo Espírito Emmanuel. E eu acho que tudo isso que eu vou falar aqui, tudo que a gente vai estudar daqui para frente tem a ver com essa passagem aqui, tá? No Evangelho de Lucas, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais tem que lembrar todos os dias da nossa vida, tá? Primeira coisa, ele está no Evangelho de Lucas, tá? No capítulo 9, versículo 62, e diz assim, ó. E Jesus lhe disse,
Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vou ler de novo, tá? E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que ele quis dizer com isso, Jesus? Né? Jesus está usando aí um símbolo que é o arado, né? E onde as pessoas estão lançando mão, olhando para trás e está dizendo aqui que não é apto ao reino de Deus. Então vamos aqui entender um pouquinho. Né? A gente vê Jesus aqui nessa frase, né? nessa mensagem, colocando aí a palavra arado, né? Que é um símbolo muito simples, se você pensar, e tinha muito a ver com a sociedade que vivia na época dele, né? Então, o nosso mestre, ele podia criar outras imagens, vocês concordam? Ele podia falar de deveres sociais, ele podia falar de algum texto de profecia, ele podia falar alguma coisa com base mais simples, né? Ele podia ter falado alguma coisa, se você deixa suas responsabilidades, deixa o que você precisa fazer, mas ele usou o símbolo arado. Arado. O arado, pessoal, é um aparelho de todos os tempos, né? Você sabe o que é arado? Ele é pesado, né? O arado, muitas vezes, quando ele é manual, na época que ele era manual, né? E acho que usam ainda manual, ele demanda esforço, né? Esforço físico, ele demanda colaboração, né? Entre o homem e a máquina, mesmo que for uma máquina, né? Se você está arando a terra, é aquele negócio que você põe na terra e você vai apertando, né? Para poder fazer o cultivo. Né? O que mais que acontece, então? Você precisa da colaboração da máquina e uma simetria e uma osmose entre você e a máquina. Você precisa aí se dedicar. Ele provoca também esse trabalho, suor. O arado, né? Quando você vai arar a terra, ele causa também um cuidado, né? E, sobretudo, ele fere no sentido de machucar, né? Se a gente pensar assim, a terra para que ela produza. Vocês concordam? Então, a gente fere a terra, né? Abre a terra, passa aquele negócio lá que é de corte na terra para que ela produza, né? O que mais que ele faz? O arado, ele constrói o caminho para as sementes, né? O berço das sementes. E ele, nessa passagem, ele faz o quê? Ele coloca esse arado como a nossa responsabilidade de arar o nosso espírito, né? Aqui o arado é a nossa vida, né? A gente precisa de chuva muitas vezes para poder molhar a terra. Muitas vezes a gente vai precisar do sol, né? Para você arar a terra, você precisa dos adubos, né? Que sejam convenientes aproveitados. Então, o que é importante aqui, gente? Que o arado, ele dá o que para a gente? Responsabilidade na nossa luta de evolução. Mostra que se a gente não entender que a gente não está aqui por acaso, que a gente não está aqui para ver Netflix, que a gente não está aqui só para brincar e para sair por aí, ir para festa, beber, voltar, né? Se a gente entender que a gente está aqui numa missão muito importante, em que aqui não é Disneylândia, a gente vai voltar para o mundo espiritual, jogando o arado, olhando para trás e pensando assim, caramba, deixei minha plantação morrer. Então, eu acho tão linda essa passagem, porque a terra aqui que ele está colocando é a terra de nós mesmos. Então, não adianta nada a gente entender sobre o evangelho, a gente entender sobre a doutrina espírita, a gente entender sobre cada versículo de um parágrafo de um livro, né, bíblico, se a gente não ara a nossa terra. Se a gente não pratica o que a gente está falando. E não é praticar, gente, assim, coisas grandes, não, é no detalhe. Cada coisa que está difícil na nossa vida são provas ou expiações que a gente está vivendo. E a gente tem aqui uma missão. Nós viemos, tenho certeza absoluta, com um planejamento espiritual reencarnatório. E esta é a terra que a gente precisará. Porque se a gente deixar essa terra, a gente vai voltar e a gente vai se arrepender. Então, gente, 80 anos, 70 anos, 90 anos, né, que é um período aí de reencarnatório, não é muito tempo, gente. É um tempo que a gente tem que aproveitar cada minuto.
né? Então, eu gosto muito disso, porque um arado, ele vai prometer serviço, disciplina, ele vai prometer também aflição, né? Ele vai prometer cansaço, mas a gente nunca deve esquecer que depois dele vão chegar o quê? Vão chegar as semeaduras, não é isso? E vão chegar as colheitas, né? E vão chegar pães nos pratos, né? Do trigo que você arou. Então, muitas vezes você não vai nem receber aqui nessa reencarnação, mas a sua dívida ou a sua prova, ela vai ser resolvida quando você voltar para o mundo espiritual. Então, gente, vamos arar a nossa terra, né? Vamos arar a nossa terra, vamos lembrar isso todos os dias, que a gente está aqui com uma missão muito importante, a gente não está aqui de passagem, a gente está aqui para melhorar a cada dia. Faz sentido, pessoal, para vocês? Estou vendo aqui o pessoal no Instagram. Faz sentido, pessoal? A Leila está dizendo que faz sentido, sim. Total, Dri. Muito bom. E vocês aqui, fazem sentido os três que estão aqui? Então tá. Então eu queria que a gente começasse então a sempre falar disso. Tudo que a gente for aprender aqui, a gente tem que lembrar do arado, né? Eu estou arando essa parte da minha terra espiritual, tá? Para a gente poder seguir, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho então sobre como é que a gente vai estudar daqui para frente, tá? A gente vai estudar o Evangelho de João. Então, a gente vai começar pelo Evangelho de João, tá, gente? Para quem tem a Bíblia, ó, eu tenho a Bíblia de Jerusalém, que é a que eu vou usar aqui, tá? A Bíblia de Jerusalém. Mas vocês podem pegar qualquer Bíblia que vocês tenham aí, tá? Qualquer Bíblia que vocês tenham. Eu gosto muito da de Jerusalém, porque ela tem uma tradição boa e ela é mais fácil da gente compreender muitas palavras, tá? Então, a gente vai usar a Bíblia. Quem não tiver, quiser compra, se não pode olhar na internet, do jeito que vocês quiserem, tá? E quando a gente for usar a Bíblia, a gente vai começar pelo Evangelho de João, tá? Então, como é que funciona a Bíblia, gente? Só para vocês terem uma ideia aqui. Ó, a gente tem aqui o índice geral, aí tem o Antigo Testamento, né? Então, tem o Pentateuco, aí tem toda a parte do Livro Testamento, do Velho Testamento, e daí tem o Novo Testamento, tá? O Novo Testamento, ele é composto por 4 livros, tá? Mateus, João, Lucas e Marcos, tá? E eu tenho algumas cartas, as cartas de Paulo, mas os livros são 4, ok? E a gente vai começar por João, tá certo? Então, aqui, quando você for entrar no Novo Testamento, aqui, você vai ter que procurar João, tá? Na Bíblia. E aqui tem um prólogo, ó, que é esse daqui que a gente vai começar a estudar, tá? Pessoal, antes da gente começar a estudar sobre o Evangelho de João, eu queria dizer uma coisa importante, tá? Tudo que a gente vai estudar aqui, a gente tem que lembrar que isso aqui tem 2.000 anos, né? Se você pensar, a Gênesis tem mais de 5.000 anos, né? 4.000 anos. Isso foi construído através de muitas mãos, né? Principalmente o Velho Testamento, né? E é uma contribuição milenária escandalosa, muito grande, né? Do quê? Da religião católica, dos teólogos estudiosos, também dos evangélicos, né? Então, é uma contribuição muito importante que a gente precisa ter honra disso, tá? De todos aqueles que se debruçaram sobre os textos bíblicos, né? Tendo o quê? Querendo entender esse conteúdo. Então, a gente vai trazer a colaboração da doutrina espírita para a compreensão do evangelho, tá? Então, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter as duas faces. A gente vai aprender sobre isso aqui. Quando a gente vai ler um versículo, você tem várias camadas. Imagina que a gente tem várias camadas de interpretação. E a gente tem a literal, que é quando você lê, você vai ler literalmente o que está escrito, e depois você vai abrindo essas camadas até chegar no espírito da letra, que é onde a gente quer chegar. Que é onde a doutrina espírita, ela traz para a gente essa compreensão. Porque eu gosto também de uma outra coisa que eu escutei, que é muito legal, fala assim, que se você ficar só na palavra, você não entrar no espírito da letra, é como se você abrisse uma banana, jogasse fora a banana e comesse a casca. Você não vai aproveitar, porque a linguagem hebraica, né, o aramaico, né, eles eram muito concretos, então eram muitos símbolos. E a gente vai entender aqui como que a gente faz para traduzir esses símbolos para dentro de uma doutrina mais espiritualista, tá? Então, nesse nosso estudo, a gente vai estudar, então, versículo a versículo, tá? Então, todos os versículos de João, tá? Mas, importante que eu vou dizer aqui, gente, sem a pretensão de esgotar os estudos sobre a obra. Não tem como a gente esgotar estudo da Bíblia, tá?
É uma abordagem panorâmica, como se a gente estivesse sobrevoando, né, um território de tudo que o apóstolo João deixou para a gente. Então, quando a gente estivesse assim num drone, olhando de cima tudo que ele deixou para a gente, tá? Então, é muito importante falar isso, porque a gente não dá para a gente dizer é assim para sempre, né? Porque a interpretação das escrituras não é patrimônio de uma pessoa só, né? Muitas religiões aí tem isso, né? A Bíblia é daquela religião, né? Então a gente não pode ler a Bíblia com gente. A Bíblia está aí para qualquer um. E nós temos a obrigação de lê-las e interpretá-las da maneira mais fácil para nós, tá? Então todas as pessoas do mundo podem e devem estudar a Bíblia, tá? Interpretar e chegar às suas próprias conclusões. E é isso que a gente vai abordar aqui, tá? O objetivo desses nossos encontros não é, tá? Eu quero deixar bem claro, restringir, fixar uma interpretação como se ela fosse única, tá? Mas contribuir de modo que a nossa compreensão, tanto a minha como a sua, se amplie, né? E quem sabe, né, você também possa despertar para alguns aspectos que não foram observados aqui, né? E dar mais atenção para a gente poder dividir. Então, aqui são 4 mãos, tá certo, gente? Então, ao longo do nosso estudo de João, a gente vai buscar demonstrar que o João Evangelista, diferentemente, tá, gente, de Mateus, de Marcos e de Lucas, ele vai falar de fatos históricos, né? Então, o Mateus, Lucas e Marcos fala muito de fatos históricos. João, por outro lado, não vai falar para a gente sobre fatos históricos do seu evangelho, tá? O João vai trazer aqui a realidade espiritual, a realidade transcendental de Jesus. Então você vai ver que no Evangelho de João é um evangelho mais carinhoso, é um evangelho mais intimista, né? É um evangelho que tem uma abordagem totalmente diferente dos outros 3 apóstolos, tá? Então, para estudar o Evangelho de João, a gente tem que desapegar, tá, gente, do que é matéria, tá? Tudo que o nosso apóstolo João escreve, é como se fosse uma fatia de um bolo com várias camadas também. Não dá para você ficar analisando só a parte de cima, tá? Só da cobertura. Tem partes de cada pedaço que você precisa realmente da espiritualidade. Então, vamos desapegar da matéria, tá? Então, eu convido você de, além da nossa condição limitada, né, da gente ficar lendo aqui, mas falou aqui que tinha não sei o quê, não sei o quê. Vamos entender o que é isso, né? A nossa limitação encarnada, né? Ela é limitada, né? Então, a gente precisa avançar no entendimento do que é realmente ser um espírito imortal. Porque é uma outra coisa que a gente já fala bastante aqui. A gente tem que lembrar todos os dias que a gente é um espírito imortal e não um espírito encarnado. Então, quando a gente for tomar alguma decisão, a gente tem que pensar: eu vou falar isso, ou vou tomar essa decisão como espírito imortal, que eu tenho eternidade, né? Ou como espírito encarnado, que eu vou visar só o que está acontecendo no momento, tá? Então, vamos lá. João Evangelista, é importante isso também, tá, pessoal? Vocês saberem. João Evangelista, ele ditou esse evangelho, tá? Ele não escreveu o evangelho, ele ditou o evangelho, ok? Como assim, Dri? Ele não escreveu? Não, ele não escreveu, tá? Ele chega aí, na época que ele começou a ditar o evangelho, há mais ou menos 90 anos de idade, tá? Então, ele foi o apóstolo mais velho, foi o último apóstolo a desencarnar. E, possivelmente, ele estava, né, de acordo com os estudos, numa ilha, na ilha de Pátomos, que é exilado, tá? Ele foi exilado, né? E importante esclarecer aqui que ele morava em Éfeso, que é uma ilha na Grécia, tá? Uma cidade que é uma cidade hoje, né? Éfeso hoje é a nossa Turquia, tá? E na época ele estava, né? A Turquia, estava todo mundo ali sob o domínio do Império Romano, sabemos, né? Com forte colonização grega, tá? Que tomava esse grande polo cultural mediterrâneo. Então, o que acontece? Ele foi exilado e ele sai de Jerusalém, né? E vai para Éfeso, tá? João, ele saiu de Jerusalém porque ele tinha um trabalho para desenvolver, né? Com toda a apostolagem, com todo o ministério na Ásia Menor. E por essa razão, ele se dirigiu a Éfeso, tá? Na companhia de uma pessoa muito especial. Quem sabe a companhia de quem que ele foi, gente? Vamos lá ver se vocês sabem como é que vocês estão aqui. Vamos ver se vocês
estão me lembrando. Ele estava em companhia de quem? Ai, olha só, meu tio, estamos aqui, Dri, que bom! Ai, tô tão feliz que vocês estão aqui, gente. Bom demais. André também está aqui. Ai, gente, que feliz que eu tô. Então, me ajudem vocês aí. Ele foi para Éfeso na companhia de quem? Quem sabe? Na companhia da nossa mãezinha, Maria de Nazaré. Né? Então, um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui bastante é o fato de a mãe de Jesus ela morar com João Evangelista. Né? Quando o Evangelho, né? O Evangelho de João, ele tem esse aspecto afetivo, amoroso, em função, provavelmente, de ter morado, de ter cuidado com Maria, né? De ter cuidado de Maria. E essa visão que ele teve de mãe de Jesus, de ter um olhar diferente para Jesus, provavelmente uma das razões que ele escreve um evangelho tão bonito, né? Que é muito diferente dos demais, dos evangelistas, tá? Claro, gente, e é claro que, assim, o fato de João Evangelista viver com Maria, imagine você viver ao lado de Maria, né? E ouvir as histórias, né, que ela contava sobre Jesus quando era criança, Jesus adolescente, Jesus adulto, né, as histórias de família. Então, todo esse conteúdo ele deve ter impactado bastante João, né? Ele tinha uma visão diferente, né? Ele viveu com Maria há muitos anos. E provavelmente é por essa razão dele ter uma visão tão profunda a respeito de João, né? Então, pessoal, vamos lá continuar. O Evangelho de João, então, ele vai se destacar dos outros três evangélicos, dos outros três evangelhos, tá, gente? Mateus, Lucas e Marcos, tá? Que são denominados evangelhos sinópticos. O que é isso? Aqueles que apresentam a mesma ótica, uma mesma visão, uma mesma conjuntura. Então, tanto Marcos, Lucas e Mateus são o quê, gente? São interpretações do que eles viram que estava acontecendo na época que que Jesus estava com eles. Mateus, principalmente. Mateus ele ia escrevendo à medida que as coisas iam acontecendo. Né? Lucas era o médico, né? Ele conheceu Jesus através de Paulo, né? Então ele também foi buscar através de outras pessoas o que Jesus deixou, né? E Lucas também não conheceu Jesus. Então, João Evangelista é realmente super apropriado para a gente começar, eu acho, porque ele tem esse aspecto diferente, tá? Então, a visão de João, a maneira que ele encara a figura, a vida e a missão do trabalho de Jesus é muito diferente, tá? Eu arriscaria até dizer que ele teve uma perspectiva privilegiada, né? Imagina você morar, gente, me pensando, né? Imagina você morar com a mãe de Jesus, né? Quando Jesus foi crucificado, ele disse para João, né? Cuida da minha mãe. Então, imagina você estar ao lado da mãe de Jesus, né? Que deve ter sido aí sem palavras para ele nesse momento, né? E outra coisa também importante é que João, como eu falei para vocês, ele ditou o evangelho. Não foi ele que escreveu, tá? Ele ditou o evangelho quase no final aí do primeiro século, tá? Um aspecto que eu acho que favoreceu muito, que ele começou a olhar tudo de trás para frente. Então, imagina que ele escreve o evangelho dele depois que tudo tinha acontecido. Imagina, ele era 90... Eu fico imaginando o João, né? Um velhinho de 90 anos, carinhoso, olhando para trás, tudo que aconteceu, né? Olhando para trás desde a crucificação, de tudo que aprendeu, olhando para trás, né? E deixando a poeira baixar, né? Olhando todas as mudanças que aconteceu, né? As alterações que influenciaram a visão de João, né? E também a visão do cristianismo, né? Porque já existia ali há pelo menos uns 60, 70 anos aí, né? De evangelização já cristã, né? Então, toda essa evolução, essa perseguição, né? Dos cristãos e dos apóstolos, né? E é importante dizer também, gente, que o João, ele ditou o evangelho, principalmente, como eu falei para vocês, porque ele já estava velhinho, né? E escrever, vamos imaginar, tá? Escrever no primeiro século era difícil, né? A gente não ia na papelaria e pegava um lápis, uma caneta e escrevia, né? Não era simples, ou um computador, né? Não tinha, né? Era muito difícil. E mais difícil ainda era escrever aonde, gente? No pergaminho, né? Então, era um ofício, era um trabalho muito difícil. Só especialistas mesmo que eram o quê? Que tinham essa habilidade, tá? Então, tinham artesões, que chamavam artesões da escrita, né? Os chamados escribas,
que se dedicavam para essa vida inteira de trabalho. Então, João não tinha, não foi ele que escreveu, ele ditou para alguém, possivelmente aí um seguidor dele, um apóstolo dele, né? Que, na verdade, precisava, então, alguém para preparar o papiro, o pergaminho, o papiro, a tinta, né? Então, eram considerados aí artefatos e coisas bem difíceis de achar e era caro, né? Imagina, um erro e um borrão, o que você faz? Não dá para pagar, né? Você pensa na época, né? No século I. Então, de acordo com tudo isso, é importante a gente lembrar que a linguagem desse evangelho, gente, isso é super importante, é oral. Não foi João que escreveu. João ditou e alguém escreveu, tá? Então, em algum momento lá, João sentou para escrever junto com alguém esse livro e ele ditou, né? O que justifica a emoção, as memórias, as impressões dele, né? E o estado de espírito que a gente vê em todas as mensagens que ele deixou, né, gente? Por isso que existe uma variação muito grande, a gente vai perceber aqui, entre um capítulo e outro, né? Que são muitas vezes justificadas pelo ato de contar a história e registrar, né? Porque não tinha um tempo determinado, a gente não sabe quanto tempo João demorou para escrever. Então, a gente não sabe quantas pessoas ajudaram ele a escrever. Então, às vezes, de um capítulo para o outro, existe aí uma figura de linguagem diferente, tá? Então, a gente sempre tem que lembrar que é uma visão oral, tá? É uma visão oral do Evangelho de João. Ele não ditou, tá? Aliás, ele ditou, ele não escreveu. Outra característica importante aqui é que a linguagem empregada no Evangelho de João muitas vezes causam dúvidas, tá? Causam algumas dúvidas, tá? Então, vamos esclarecer aqui um pouquinho para a gente entender quem era João, para a gente, na hora que estiver lendo o versículo dele, a gente poder personificar essa pessoa que está escrevendo ou que está ditando para alguém, tá? João era judeu, tá? João era judeu. E vivia naquele território que de Israel. E os hebreus, tá? Do primeiro século. Então, na verdade, os hebreus é uma das sete tribos, né? A gente tinha os hebreus, os judeus e por aí vai, né? E aí morava ali, né? E os hebreus também do primeiro século. E em razão de terem vivido durante muitos séculos sob os domínios dos persas, né? Depois da invasão e tudo mais, levaram aí no cotidiano vários dialetos. Então, existia o aramaico, né, que era uma língua similar, né, à língua... Vamos pensar assim, no Brasil, né? Então, no Brasil a gente fala a língua portuguesa, mas cada região se expressa de um modo diferente, né? A gente tem no Nordeste, tem pessoas que falam uma coisa, no Sudeste tem pessoas que falam de outro jeito, às vezes até a gente não entende, né? Um dialeto do outro. O aramaico, então, ele consistia numa língua oficial, tá? De Israel. Mas, tá? O dialeto da Galileia, que era uma região agrícola, ok? Ela tinha um dialeto falado na região de Jerusalém, tá? Aonde se localizava o templo, né? O templo ficava lá, que era uma região muito importante, porque incorporava aí o espírito político, religioso, das autoridades, os homens da lei, né? Todo mundo ficava ali em Jerusalém, né? Os intelectuais. Então, o dialeto, ele era mais refinado, né? Porém, gente, era tudo aramaico, tá? Mas tinha um dialeto diferente, tá? Por outro lado, os textos do Velho Testamento, eles estão escritos em hebraico, tá? Em hebraico, que frequentava as sinagogas aos sábados. Então, era daquelas pessoas que frequentavam as sinagogas aos sábados para estudar a Torá, né? Vinham aprender o Velho Testamento e vinham ouvir o quê? A língua hebraica, tá? Então, o Velho Testamento, língua hebraica e o aramaico são dois dialetos que eles se entendem, mas que são diferentes, tá? Então, o que a gente tem para falar aqui? Que para os hebreus, a vida religiosa, gente, era o núcleo, tá, gente? Então, toda vez que a gente for estudar um texto bíblico, a gente tem que lembrar disso, tá? A gente tem lá na cultura hebraica, né? A prática religiosa, né? A Páscoa, o Shabat, né?
o Pentecostes, as festas das tendas e também todas as ocasiões especiais do calendário judaico. Eles têm isso, né? E tinham orações que essas eram feitas em hebraico. Então, eram feitas em hebraico. E para os hebreus, a vida religiosa era o núcleo da vida, tá? Era o núcleo da vida. Se lembrar, se a gente for pensar hoje, né, qual é o núcleo da vida de nós hoje, não é nada de religião, né, de espiritualidade. E era o centro da vida para eles. Tanto que aos sábados, né, até hoje, eles param, né? Os hebreus, os judeus param, fecham o comércio, suspendem as atividades para o famoso Shabat, né, que é a experiência religiosa deles. Então, os hebreus do primeiro século, eles falavam no dia a dia o idioma aramaico, tá? Então, vamos entender isso. Os judeus, os hebreus, toda a civilização da época falava no dia a dia o aramaico. Mas não significa que eles não tinham o conhecimento do hebraico. Por quê? Porque toda a Bíblia, a sinagoga, os estudos, os ritos religiosos estavam em hebraico, tá? Então, o que ocorre é o seguinte: o aramaico, desde muitos séculos, ele já tinha adotado o alfabeto hebraico, né? E o aramaico, ele era escrito no alfabeto hebraico, tá? O que explica a semelhança de muitas palavras. Então, como espanhol e português, alguma coisa assim, tá? Então, onde a gente vê em português, o espanhol é mais possível entender as palavras, vamos ver algumas expressões e o português não. Então, era mais ou menos isso, né? Naquela época acontecia a mesma dinâmica aí do aramaico com o hebraico, tá? E o João Evangelista, pessoal, falava aramaico e hebraico, tá? E eram duas línguas maternas dele, tá? As línguas que ele aprendeu quando ele era criança. Mas João, ele teve que aprender o quê? Ele teve que aprender o grego, tá? Por quê? Porque ele poderia ser comparado aí, o grego na época podia ser comparado à língua inglesa hoje. Então, o grego era a língua mundial do planeta. O grego era onde todo mundo escutava, onde era a língua realmente universal, como hoje é o inglês, tá? Então, ele veio de origem aramaica e hebraica, ele falava as duas línguas, ele era judeu, só que ele também teve que aprender o grego, tá? É como se a gente falar, de repente, um espanhol e um português, né, sei lá, e a gente aprender o inglês, que é a língua universal, tá? Então, naquela época, para a gente conseguir se comunicar com os habitantes dos diversos países ali do mundo, né, e das comunidades do mundo do Mediterrâneo, era preciso falar grego, tá? O grego era o nosso inglês. E o Evangelho de João foi redigido em quê, pessoal? Foi redigido em grego, tá? Então, vamos pensar, né? Por que será que foi redigido em grego? Para todo mundo entender. Mas será que João ditava em grego? O que, é que vocês acham? Será que o João ditava em grego? Será? Bom, pessoal, é uma questão em aberto, não podemos saber, não sabemos, mas será que enquanto ele conversava, ele expressava em aramaico, né, e alguns trechos em hebraico, o escriba, ele traduzia para o grego? Será que era assim, né? É possível, tá, gente? É uma hipótese. Então, de repente, ele falava em aramaico, em hebraico, e quem estava escrevendo traduzia para o grego, né? Então, essa influência, né, dessa linguagem, né, ditada e de todos desses três idiomas, ela é muito nítida no Evangelho de João, tá? E a gente ressalta o quê? Que é uma questão de linguagem, tá? Que é um fator de muita relevância aí na compreensão desse Evangelho, ok? Então, vamos imaginar aqui que João Evangelista, um senhorzinho de mais de 90 anos de idade, está exilado, tá? Ele naturalmente, gente, devia ter estado aí cercado de pessoas que acompanhavam ele. Claro, estava velhinho, né? Estava ali exilado, ele devia ter discípulos do lado dele, pessoas que cuidavam dele, e que eram, ao mesmo tempo, aí os receptores daquela fonte de conhecimento da espiritualidade. Então, com certeza, quem escreveu, não foi um escriba desconhecido, eu acredito, né? Eu creio que não, eu acho que é alguém que estava ali do lado dele, que conhecia também tudo que ele viveu e pôde escrever, tá? Então, eu não sei, eu quando penso em João, eu lembro assim de um senhorzinho super carinhoso, cheio de memória, de experiência, né, de reflexão, e portador aí, né, sabemos aqui, de uma mediunidade extraordinária, né, especialmente a mediunidade profética. Então, João tinha aí uma mediunidade profética incrível, e que a gente também vê lá no Apocalipse, né,
e incrível o trabalho dele em relação à mediunidade, tá? Então, a gente vai idealizar João aqui, vamos pensar, por voltas dos anos aí, final do século, 95, 98 anos, olhando para trás, lembrando dos tempos que ele tinha 14, 15, 13 anos de idade, que foi quando ele estava ali com Jesus, né? Que ele se pulava pelo lago lá com Jesus, e daquele momento mágico ali que ele se encontrou com o Mestre Jesus, depois que Jesus avançou um pouquinho, viu Tiago, né? Os filhos, né, de Zebedeu, e João também, seu irmão, que estavam ali de barco, restaurando as redes. Então, imagina, Zebedeu, Tiago e João, Jesus se aproximando, né? Então, imagina aí, 13, 14, 15 anos, e João e Tiago seguiram Jesus aí nessa missão tão linda, que ele se dedicou aí praticamente a vida dele inteira, né? Então, um jovem, né, depois entusiasmado, apaixonado pela vida, né? E ele tinha pais, né, João, muito zelosos, tá? A família de Zebedeu era muito religiosa, eram pessoas de muita integridade e que tinham uma vida intelectual e espiritual muito intensa. Então, esse jovem João, ele deve ter se encantado, né, com a presença de Jesus, sabendo tudo que ele sabia, estudando tudo que ele estudava, né? E o espírito dele realmente deve ter tido várias experiências, né, com Jesus. Então, pessoal, ele pensa durante a narração dos fatos nos ensinos de Jesus. Então, ele pensa e ele começa a lembrar naqueles momentos doces de experiências gostosas vividas ao lado de Jesus. E ele também pensa no instante da crucificação, né? Que ele relata isso. Nas dores, na hora crucial em que Jesus entrega Maria para ele, né? E diz: cuida da minha mãe como se fosse a minha própria mãe, né? E igualmente aí nos momentos seguintes da crucificação, né? Quando Jesus ele torna-se visível, né, para todos os discípulos, confirmando a imortalidade da alma e confirmando a vida vencendo a morte. Então ele recorda aí do deslocamento, né, das regiões para a Ásia Menor, para Éfeso, em companhia de Maria, aonde ele fundou várias casas religiosas cristãs, né, e passou a transmitir o conhecimento do Evangelho, tá, gente? E João ainda rememora um episódio que foi muito triste para a época, tá? No ano de 70, quando Jerusalém foi completamente destruída por Tito, né, que era filho do imperador, o imperador da época, que é o Vespasiano, daquele período realmente doloroso, onde os judeus eles tomaram aí momentos muito trágicos, né? Segundo o templo, destruíram toda Jerusalém, e cada um teve que se locomover e se refugiar por toda a parte aí do território, né? Então, João foi nesse momento que João foi para Éfeso, né? Devido às perseguições cristãs, e depois a morte de todos os apóstolos, de maneira muito cruel, de Paulo de Tarso, e por aí vai, tá, gente? Então, assim, finalzinho do século I, né? João, cheio de memórias, de amor, de lembranças doces e amargas, ele resolve o quê? Ditar. Ele resolve contar, né? E é evidente, né, que a narrativa não pode ser igual às demais, não tem como ser igual, né? Então, o evangelho é diferente, né, de Mateus, é diferente dos outros, porque realmente tem aqui uma situação muito intimista e muito espiritual, tá? Ok, gente? Então, o que eu queria terminar aqui para falar para vocês? João, ele olha para a história, ele olha para tudo que aconteceu, de ruim e de bom, até lá anos 90, né? E ele pensa no futuro, né? Ele pensa nessa história a respeito de Jesus, das pessoas que ele gostaria que ouvissem ele depois, que somos nós, né? Que imagem que Jesus deseja transmitir para as nossas gerações, que somos nós, né? Então, ele pensa muito nisso, como que isso vai ser recebido por gerações e gerações através dele, né? E logo após dele, ele dita o Apocalipse, né? Logo após o Evangelho, ele dita o Apocalipse. E nesse momento, a preocupação dele realmente não incide mais nos fatos passados, nos elementos históricos e geográficos, por isso que é muito mais espiritual, tá? O apóstolo João, pessoal, ele não se atenta à geografia bíblica da história, tá? E narrar lugar que não existiam mais, num povo judeu que havia se retirado das regiões,
ele pensa no que vai, no que deixou ali de espiritual, né? Então, é um sopro renovador mesmo, tá? E doloroso aí, que fica por toda a Judéia, por tudo aquilo que aconteceu. João acaba pensando no futuro e trazendo para a gente aí uma visão no futuro, tá? Então, ele prioriza a mensagem do evangelho para o futuro, tá? Ele apresenta a figura eterna de Jesus, não mais a figura de Jesus de Nazaré, andando pelos lagos, andando nas regiões de Tiberíades, não é do passado, mas o que Jesus queria deixar para a gente, o que Jesus queria deixar para quem está aqui. Por isso que a gente lê muitas vezes, né, o Evangelho, lê principalmente o de João, você fala, nossa, mas é tão recente, é tão atual, está acontecendo hoje, exatamente. Né? É com essa visão que João aí nos ajudou. Né? A intenção dele era apresentar a figura do Cristo imortal, a figura do governador espiritual do nosso planeta, né? Aquele aquele ser, né, que havia participado da formação da Terra, né? Daquele ser que é instrumento de Deus para a administração do nosso orbe, né? Esse Cristo aí espiritual, o que ele representa para nós, né? O que ele é, o que ele veio trazer, né? Esse cultivo aí de uma evolução, né? De uma figura realmente que o João está interessado, né? Então, os olhos de João, eles voltam-se pelo futuro, né? Então, era um pouco desse panorama, pessoal, que eu queria dividir com vocês hoje, tá? Porque a perspectiva do Evangelho de João é outra, e o panorama que a gente está olhando os fatos, que a gente vai olhar, é diferente, tá? Então, ele é o último apóstolo encarnado, né, de todos os apóstolos, e vai contar o que ele viveu e o que ele pensou, o que ele pensa sobre o Evangelho a respeito de Jesus. Tá? Então, na próxima quarta-feira, a gente vai começar a falar do primeiro versículo, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Bem legal, a gente vai destrinchar esse versículo aqui. E eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, conversado dessa primeiro encontro aqui. Estou muito feliz que vocês estão aqui. E queria saber se tem alguma dúvida. Se vocês gostaram, o que vocês acharam? Eu estou vendo que tem aqui algumas pessoas. E quem quiser perguntar ou deixar alguma mensagem, sinta-se à vontade de dividir aí o que vocês entenderam, se fez sentido, se foi novidade, se foi fácil de entender, se eu me expliquei bem, né? Porque daqui para frente a gente vai aprender bastante junto. Alguma questão, pessoal? Se quiser, é só escrever aqui e a gente responde para vocês. Vamos lá. Nada? Estamos bem, então? Ok, então, pessoal. Então, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. A Flávia está dizendo aqui, ó. Gostei muito, Dri. Já estou ansiosa para continuar. Ah, é muito bom, né? Quando a gente começa a entender, gente, o que acontece, por que acontece, a gente começa a trazer isso para a nossa história. A gente começa a trabalhar isso dentro da gente de uma forma muito mais concreta, né? Então, fica muito mais gostoso a gente poder entender. Que bom, Flávia. Fico muito feliz, viu? Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus. Até a próxima quinta-feira. Quinta-feira a gente está aqui de novo, tá? Quinta-feira, às 19 horas, estaremos aqui para começar o Evangelho de João, tá bom? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.